somos curados em nome de Jesus. Somos livres. Bom dia, você que está conosco nesta segunda-feira para parar um pouquinho e saber o que a Bíblia tem para dizer para cada um de nós e possamos levar uma vida sabida. Quero convidar você para ler comigo um verso tão pequenininho, mas tão profundo de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Olha só: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Nesses tempos aí de atitudes apressadas que nós vivemos, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lido muito e já tive muitas experiências de mandar muitas mensagens pelo celular e depois voltar apagando todas. Aí a gente costuma colocar uma figurinha que existe na internet, que está escrito assim: Deus leu o que você escreveu. É muito comum isso, não sei se você já passou por essas experiências, mas nós fazemos isso por causa das opiniões precipitadas que nós temos muitas vezes, que não correspondem aos fatos ou simplesmente pode causar confusão com a pessoa que você está se comunicando, com aquele grupo, que é o grupo da família, o grupo do trabalho. Sabe esses grupos que dá sempre bastante confusão, né? Às vezes acontece isso. E aí a gente coloca essas coisas, tipo, Deus leu. Tenho dificuldade em confiar naquelas pessoas que pedem desculpas demais. Realmente pedir desculpa demais e nunca se consertar faz parte de uma pessoa, um caráter meio duvidoso, com aquela indisposição de mudar, de ser transparente, mudar de vida. Isso é uma coisa interessante da gente pensar bem. Como é a sua vida? Você anda apressado demais e escreveu, apagou ou falou, pediu desculpas? Isso é recorrente na sua vida? Isso pode causar muita confusão e desconfiança das pessoas que estão à nossa volta. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Esse verso que nós lemos no começo, ele diz que aquele que não tem domínio próprio é como aquela cidade sem segurança, né? E a gente sabe que o domínio próprio é uma coisa que vem de nós, da nossa vida, que nós precisamos ter e tomar cuidado para não passar por aí como um furacão destruindo tudo pela frente. Lá na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates, ele questionava os cidadãos sobre suas verdades, que às vezes as pessoas acham que são inabaláveis, que são absolutas, e que a verdade dele é a verdade para todo mundo. E ele então colocava perguntas, às vezes para pôr em xeque a convicção daquelas pessoas mesmos que são afoitas em ter muitas opiniões. E assim elas eram levadas a ter consciência da própria limitação que elas tinham, que elas viviam. E ele estava bem certo, né? Porque quanto menos imediatista a pessoa for, maior será a sua capacidade de tomar decisões corretas. O imediatismo não é bom. Essa ansiedade, essa angústia que nós temos de ser rápidos demais no fazer, no falar, em tomar decisões, são muito prejudiciais. Agora quando escrevo alguma coisa, eu não apago mais, eu vou para as consequências. Então é bom que a gente aprende, né, a pensar mais antes de escrever. Mas olha, para a gente preservar e ter bons relacionamentos, e talvez nessa semana, você precise usar, né, esse conhecimento para fortalecer amizades, ou pelo menos não destruir as que você tem. Então a gente pode aprender a refletir para melhorar os relacionamentos.
E eu ainda gosto de Provérbios capítulo 17, lá no verso 27 e 28. Olha que pérola da Bíblia que a gente encontra. Quem controla as suas palavras é sábio. Quem mantém a calma mostra que é inteligente. E até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Olha que coisa interessante, hein? Esse verso é tremendo. Mas olha, os neurotransmissores que nós temos associados à felicidade, eles são liberados quando a gente tem aquela sensação e diz para as outras pessoas: está vendo como eu tenho razão? Ou muitos vêm e dizem assim: eu não disse para você não fazer isto? É como aquela sensação gostosa que a gente tem de responder rapidamente alguma coisa que ninguém consegue lembrar, né? Por exemplo, às vezes as pessoas estão conversando e dizem assim: olha aquele filme que fala sobre aquela doença, ou fala sobre aquele momento de felicidade, eu não consigo lembrar. Aí logo você vai e diz: olha, o filme é tal. Aí você desanda nas outras pessoas aquela reação, né? Olha como ele é sabido, como ela é sabida, né? Como é inteligente, e aquilo faz a gente ficar cheio, né? É gostoso. Então, às vezes esses momentos de avidez, eles se tornam uma impaciência no falar, que na verdade nos agrada, mas muitas vezes não agrada as outras pessoas que estão à nossa volta. Às vezes eu cito esse provérbios e as pessoas acham que é piada, né? Por exemplo, quando se diz que até o tonto, não se escandaliza não, diga, até o tonto quando fica quieto se passa por inteligente, as pessoas acham que é piada, né? Às vezes alguém dá até risada, eu digo, mas não é piada, é uma frase bíblica que está escrito ali no livro de Provérbios, né? Capítulo 17, verso 28, que fala: até o tolo quando se cala é tido por sábio. Gosto muito quando as pessoas vão fazer essas gincanas ou essas perguntas, elas falam assim: o pastor não vale. Aí eu digo: graças a Deus que o pastor não vale, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo, né? E eu fico bem quietinho, como que se soubesse tudo. Mas olha, esse provérbios aí, ele é precioso para nós. Eu gosto muito de frases de efeito, né? E Aristóteles tinha uma frase interessante que ele dizia assim: o ignorante afirma, o sábio duvida, mas o sensato pensa, reflete. Então, coisas interessantes que a gente observa que preservam o nosso relacionamento quando você para refletir melhor antes de dizer. Uma coisa também interessante que preserva os nossos relacionamentos é não querer ou não procurar ter sempre razão em tudo. Gosto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar ou ficar com raiva. Cada um esteja pronto, ouça mais. E aqui a Bíblia diz para nós, né? E eu gosto de pensar assim: como é desagradável ficar perto de pessoas que querem sempre ter razão. Olha, nós não temos razão em quase nada do que falamos. Nós não temos a visão aberta de um todo que acontece em nossa volta. Porque nós enxergamos só o que nos interessa e aquilo que pensamos, muitas vezes queremos que os outros pensem igual. E não é assim que funciona. O que é verdade para mim não pode ser verdade para você, ou às vezes não é. O que é fundamental para mim você não dá a menor importância. O que Deus fala comigo pode não falar com você. Certa vez uma pessoa aqui da igreja disse: Deus não falou com você sobre isso, isso, isso? Aí eu olhei para a pessoa e disse: não, Deus não falou comigo, deve ter falado com você. Mas comigo Ele não falou, não. Porque às vezes a gente quer que a nossa verdade seja a verdade de todo mundo. E não é assim que funciona.
nós precisamos ser tolerantes. E quanto menos razão queremos ter, mais agradáveis somos. Como é bom alguém olhar para você e dizer: que interessante o seu pensamento, né? Eu não tinha visto por esse lado. E assim a gente percebe que as pessoas se tornam mais agradáveis. Essa necessidade de ter razão, ou mostrar que sempre sabe o que dizer, ele é fruto de uma carência que as pessoas têm de aceitação no círculo de amizade, aceitação à sua volta. É comum ter alguém do nosso meio que é mais tagarela e ávido a ter uma resposta pronta e querer mostrar a sua opinião. E a pressa, muitas vezes, ela é uma cilada do diabo para nos fazer agir rápido demais e nos pegar no momento de descuido. A pressa é um desastre. Quando alguém quer te pegar uma coisa, às vezes elas são ávidas em fazer uma armadilha na qual você não tem escapatória, ou quando já fez, para desfazer é tarde demais. Eu costumo dizer: vou pensar no que você está falando. Foi duro aprender isso, mas a gente aprende, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo. Por isso que eu gosto muito da sabedoria dos idosos. Idosos sábios, obviamente. E eu desconfio muito da sabedoria dos muito jovens. O jovem afoito demais. Ele pode até conhecer muita coisa, mas lhe falta a quilometragem adequada da vida, que só o tempo pode nos dar e só a sabedoria de Deus pode nos fornecer. Essa pressa nos afasta da proteção de Deus, nos tornando alvos fáceis do diabo também e das armadilhas das pessoas. Há muitos arrependimentos por decisões tomadas sem pensar, mas eu vejo que poucas vezes há arrependimento daquilo que foi feito com cuidado, com planejamento, com lugares em que a gente adquire tempo para estudar melhor. Os apressados, eles não têm uma visão periférica. Eu costumo dizer que o apressado é aquele que, quando olha, vai caçar um animal e ele ali vai dar um tiro e ele acerta, só que ele não enxerga a caixa d'água por trás do animal. E quando acerta o animal, fura a caixa d'água. Isso eu costumo dizer que é a falta de visão periférica, né? Ou seja, você e eu tomamos uma atitude apressada sem medir as consequências das pessoas que estão por trás. A frase que você disse pode até te levar a uma razão, mas as pessoas a quem você atingiu podem se ferir. E você, pela sua pressa, eu, pela minha pressa, acabamos fazendo isso de modo impensado e que fere muita gente e atrapalha os relacionamentos, né? É muito comum a gente nós que somos pessoas públicas, temos que falar muitas vezes, o tempo todo, para um grande número de pessoas, e às vezes nós caímos na armadilha da pressão do que falar, ou falar apressadamente, ou alguns pontos de vista que muitas vezes não percebemos que ferimos pessoas a quem não desejamos. Isso é comum, né? E eu acredito que toda pessoa pública deve ser perdoada, porque falar em público é um dos piores medos que as pessoas têm, e por isso a gente é levado muitas vezes a falar aquilo que não gostaríamos de ter dito. Mas a gente percebe que pode pensar melhor, seja tardio no falar e prontos para ouvir. E uma coisa interessante também que nós encontramos em Isaías capítulo 30, versículo 15, mostra que nós precisamos ser pessoas que meditem mais, orem mais e sejamos mais vagarosos. Não no sentido de ser uma pessoa letárgica ou inoperante, mas vagarosos em
pensar melhor, refletir melhor e muito mais, né? Buscar o conhecimento de Deus para as coisas que fazemos, as palavras que falamos. Diz assim o texto bíblico: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Olha que coisa. Fiquem tranquilos, confiem em mim. Na oração, na meditação, podemos ter mais saúde e recursos espirituais para viver. Talvez haja uma promessa na Bíblia que se encaixe exatamente na sua situação e que você nem conhece ou nem conheça, portanto perde o consolo que poderia ter no conhecimento da palavra de Deus. Sem isso nós somos como presas numa masmorra, né? Presos num lugar onde poderia haver uma chave no molho, mas nós não encontramos a chave correta para ser liberto. E às vezes a Bíblia é assim, não procuramos por ela, né? Poderíamos permanecer presos e às vezes a liberdade estaria tão próxima, tão perto. Talvez haja um remédio naquela grande farmácia de Deus, mas nós ainda não encontramos o remédio, porque nós estamos afoitos. Eu acho interessante quando eu vou procurar remédio lá em casa, tem muito remédio, parece que meu olho baralha tudo aquilo, né? E às vezes eu falo para minha esposa, viu, você pode me ajudar a achar tal remédio? Quando ela chega, às vezes antes de mostrar eu acho. E às vezes eu vejo que as pessoas precipitadas são como aquelas pessoas que não acham a chave certa, o remédio certo. E no caso nosso, o versículo correto da Bíblia, o consolo ideal, às vezes é a oração que nos daria a resposta para o que precisamos. E às vezes nós não encontramos a resposta na palavra de Deus, porque estamos sempre apressados. Mas Deus diz a sua palavra: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim. E olha, quero encerrar essa meditação aqui para a nossa semana, dizendo que parar, ouvir os nossos próprios pensamentos, orar, analisar o que os outros estão dizendo, pode nos livrar de muita confusão e guardar a nossa alma da angústia. E evitando ter que sair por aí apagando mensagens ou pedindo desculpas, né? Ou como as pessoas dizem, apagando incêndios daquilo que nós mesmos provocamos. Há uma boa frase que circula por aí que diz assim: fale somente quando as palavras forem melhores do que o silêncio. Eu costumo sempre procurar viver. É lógico que ninguém está imune, né, aos erros da vida, mas eu acredito que quando a gente medita acabamos errando menos. Mas eu digo assim, é melhor não ter do que se desculpar, do que sair por aí pedindo desculpas. Nas ocupações da vida pode ser difícil ouvir a Deus e ter direção, mas se pararmos de correr e passarmos algum tempo em silêncio todos os dias, lendo a sua palavra, orando e buscando ouvir a voz gentil do Senhor, viveremos melhor. Que nesta semana Deus te abençoe ricamente e vamos parar de apagar as mensagens e ser mais cuidadosos no que escrevemos e no que falamos. Grande abraço. Nos vemos pelas reuniões da igreja e aqui neste canal.